Vamos dar início, então, a mais um podcast Lideranças em Foco aqui no Notícias de Franca, que é um portal de notícias que criou este podcast Lideranças em Franca com a finalidade de divulgar o trabalho e destacar as pessoas de Franca que contribuem com a sua experiência, com o seu trabalho, com a sua dedicação para algo além do seu interesse próprio, para as pessoas que pensam no interesse comum. Né? Então, a finalidade é dar esse destaque para todas as pessoas que, com a sua contribuição, ajudam a melhorar a nossa cidade. E hoje, com muita satisfação, nós recebemos aqui a Marília Martins. Marília vai depois falar aqui sobre um pouco quem é ela, mas é uma pessoa conhecida, já inclusive foi candidata a prefeita pelo PSOL na eleição de 2020, né? Mas eu vou passar a palavra a Marília, porque nós começamos aqui o nosso programa com o entrevistado ou a entrevistada falando sobre ele, né? Então, eu passo a palavra para você falar um pouquinho quem é a Marília, contar um pouquinho da sua história. Primeiro, eu agradeço demais esse convite, Gilmar, te respeito muito e fico feliz com essa iniciativa. E assim, na minha vida, quando eu comecei, eu não sabia que eu estava começando dentro desses movimentos, né? Porque eu era muito criança, já ali... Eu esqueci de falar do seu DNA, mas depois nós falamos. Então, e eu acompanho movimentos sociais desde o MST, né? Dos assentados aqui de Restinga, quando a gente foi assentar lá, e depois na área das artes, que eu fui descobrindo as artes inclusivas, comecei a trabalhar mais próximo à sensibilização para pessoas com deficiência, e depois de tantos anos aí entrando em conselhos municipais. Já fui presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina, presidente do Conselho de Política Cultural, vice-presidente, estou aí hoje na APADA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, e eu sigo numa luta mesmo em busca da justiça social, justiça racial, né? Sou professora, trabalho, assim, e trabalho essas pautas, esses assuntos, né, de sensibilização, junto também aos meus projetos. Então, assim, a minha vida foi abraçada mesmo pelo movimento cultural e, através dele, eu fui desenvolvendo esses projetos sociais, humanitários. Ah, que bacana. Eu falei assim sobre o DNA, porque a Marília é filha do Jorginho e da Dalva, né? São pessoas que eu conheço há muito tempo. O Jorginho foi presidente do Sindicato Sapateiros, um militante, né, da esquerda muito importante da nossa cidade, bastante atuante, né? Então eu falo assim, vocês nasceram ali vivendo todo esse movimento, né, da política sindical e com um lado, né, que é isso que é importante, né, o lado do povo, né? Então, sem dúvida, isso eu acredito que deve também ter influenciado os caminhos que você seguiu na sua vida, né? Com certeza, mesmo porque na década de 80 a gente tinha aquelas greves enormes e que trouxeram tantas garantias de direitos, mesmo para a CLT, para o Brasil inteiro, né? Tem muita coisa que começou aqui em Franca e que hoje mesmo a população não sabe, né? A gente fala do setor calçadista, dos sapateiros, e aquele orgulho todo que existia e todo aquele investimento, a gente hoje não vê acontecer. Então, isso inclusive é um traço cultural, né? Como que a gente conta a nossa história, como a gente valoriza a nossa cidade, valoriza os que vieram antes da gente, para nos trazer esses direitos, né? E com essa falta de valorização, a gente vê o que aconteceu nos últimos anos. Uma grande afronta e um retrocesso a muitos desses direitos garantidos, né? E que a gente vê hoje que é uma luta constante para mantê-los, né? E para tentar resgatar. Sem dúvida. Você toca num ponto assim, que eu acho interessante, porque a gente tem que valorizar também a nossa memória, a história disso, né? O Sindicato Sapateiros é de 1941, vai completar, acho que o ano que vem, não é, daqui poucos anos, 75 anos, né? E eu acho assim que seria muito interessante resgatar toda essa história para que as pessoas conhecessem, porque eu sei que tem muito material, muita coisa que foram anos ricos de luta, né? Se a gente começar lá em 1982, quando a oposição
ganhou o sindicato e o que o Sindicato Sapateiro representou para o movimento social em Franca, inclusive até para a vitória da esquerda. Eu fui prefeito 2 vezes, eu não tenho dúvidas que a minha militância no movimento sindical, em especial no Sindicato Sapateiros, contribuiu muito para isso. Eu acho que é uma parte, né, que eu acho, viu, Marília? E que você pode futuramente trabalhar essa questão, talvez tentar buscar apoio nesse sentido para um resgate dessa história. Eu sei que tem muita coisa importante que a gente tem que divulgar, até para valorizar esse momento e ver o quanto foi importante para a nossa cidade, né? Inclusive, na luta contra o trabalho infantil, né, que Franca também despontou e fez programas que foram tomados pelo Brasil inteiro. E hoje nós temos melhores políticas para erradicação do trabalho E infantil. tudo começou lá, quando foi feita a pesquisa que detectou um índice alto de trabalho infantil. No primeiro momento houve uma reação negativa da cidade, mas depois Sim. isso se transformou em algo positivo. Inclusive, quando eu assumi a prefeitura, eu fui o primeiro prefeito do Brasil a assinar o compromisso prefeito amigo da criança da Fundação Abrinq. E agora, há poucos dias, eu participei em Brasília de um evento dos 25 anos do programa. Eles me convidaram e eu estive lá. E Franca deu uma contribuição importante. Então, você destacou um ponto que era um problema, que houve uma ação do movimento sindical, houve, né, e acabou garantindo bons resultados, né? E hoje tem muita gente, né, que aí, em nome do retrocesso, fala, não, mas criança tem que trabalhar. Quando eu era criança, eu trabalhava. Tanto crianças trabalhavam antigamente que hoje a gente tem pensamentos conservadores e intolerantes achando que a dor do outro não importa, né? Questões sociais são bobagem, né? Engole o choro e vai adiante. E não é bem assim. Hoje a gente vê que existiam muitas falhas, a gente pode sempre aperfeiçoar, né? A evolução é para frente. Nós temos hoje programas de aprendiz para adolescentes, para começarem, sim, né, nos seus ofícios, aprender uma profissão, mas não fazer com que as pessoas não tenham o seu momento de desenvolver intelectualmente, emocionalmente, psiquicamente, né? Claro. E possam ter uma melhor profissão no futuro, porque a infância, ela depende desse cuidado. E esse momento da vida é o que vai te dar a condição para depois ter uma sequência com mais resultados, né, transformadores, né? Sim, para a vida inteira, né? E hoje, agora, ano passado, retrasado, saiu inclusive uma matéria que fez um levantamento da quantidade de mulheres e mães que trabalham informalmente em suas casas, e muitas vezes essas crianças que estão ali junto acabam trabalhando junto também. E aí a gente tem que pensar em dar melhores condições de trabalho para as pessoas, né? Não é assim, vamos fazer de qualquer jeito, pelo menos agradece, engole o choro e agradece que está tendo trabalho. Não é assim. É verdade. Né? Tipo, a gente sabe que muitas pessoas lucram em cima do trabalho, do tempo de vida dessas pessoas, e tem que ter dignidade, tem que ter um amparo trabalhista para todos. Eu né? acho que todas as crianças têm que ter o mesmo direito, porque o filho dos ricos, por exemplo, das pessoas que têm condição financeira, podem, por exemplo, ter o seu tempo livre para estudar, né? Não precisam trabalhar, e o filho do pobre precisa trabalhar. Eu tenho exemplos meus na minha família que eu comparo. Uns primos meus, a gente todos da mesma idade, e eu tive condição de ficar até concluir o 2º grau sem trabalhar. Ajudava meu pai assim em algumas coisas, mas os meus primos da mesma idade minha, eles foram para a fábrica com 11 anos de idade. Não tinham o mesmo privilégio, Sabe né? o que aconteceu? Nenhum deles conseguiu concluir o 1º grau. Normalmente é assim. O 1º grau. Então, assim, essa é uma realidade. Mas, Marília, você também é muito antenada com as coisas de Franca. O que você olha, quais são as suas observações em relação à nossa cidade? Assim, o que você vê como necessidade, coisa que, por exemplo, o poder público precisava fazer e não faz, né? Porque Franca é uma cidade com 360 mil habitantes, que está completando agora, esse ano vai completar 2 séculos, né? E aqui nós temos muita história de realizações, né?
muitos avanços, mas nós temos problemas para serem solucionados. E esses problemas, com o passar do tempo, eles vão mudando também o perfil do problema, a realidade é outra, a sociedade é outra, né? A gente está num cenário de abandono, por um lado, e despreparo para um pós-pandemia do outro, porque a gente ainda está nesse impacto pós-pandemia, por mais que pareça, né, que está ficando cada vez mais distante. Então, assim, na cidade há algum tempo, a cultura, a gente estava falando de resgate de memórias, a gente está com os patrimônios totalmente abandonados. A gente teve lá o estádio não, a quadra, né, que desabou ali no Clube dos Bagres. Que era um patrimônio tombado. É um patrimônio tombado, é uma tragédia anunciada. Tô lá no Conselho de Cultura, tem a Higienia também. A gente já tinha sido provocado pelo Ministério Público, nós pedimos vários diagnósticos de diversos patrimônios e a gente já tinha anunciado que não estava regular, embora a resposta da prefeitura tenha sido assim, bem blasé, né? Não, estamos cuidando disso, não, tá tudo sob controle, está tudo sendo feito de acordo com as normas, né? Com DEFA e demais, mas a gente sabe que não. Então lá, Mogiana, a gente vê lá o Champanhar. O Champanhar estava vendo assim, está caindo pelas tabelas. O que aconteceu no Clube dos Bagres pode acontecer no Champanhar. E olha só, Marília, quando eu estava na prefeitura, nós fizemos os primeiros tombamentos, né, que é, quando a gente fala tombamento, a pessoa pensa que é tombar. Eu até lembro de uma história engraçada. Você lembra da Matriz? Quando a gente foi fazer baixo-assinado para tombar, todo mundo, por que tombar deixa em pé? Vai tombar para cá ou para cá, então, né? Nem não, mas sabe. só para você ter uma ideia, quando foi fazer o tombamento, quando nós fizemos os projetos de tombamento, a mamãe frequentava muito a catedral. Aí um dia eu cheguei lá em casa, ela falou, mas onde você está com a cabeça? O padre falou que você vai tombar a catedral, quer dizer, com aquela ideia de que o tombamento seria você derrubar, né? Mas, quer dizer, nós fizemos o tombamento de alguns prédios importantes, dentre eles do Champanhar, do Clube dos Bagres, o prédio da Unesp, onde era a antiga Unesp, e todos os três estão caindo pelas tabelas, porque eu sei que não é fácil ter investimento para restauro, mas é algo que tem que estar na conta da prefeitura. Tudo bem, agora está sendo feito finalmente lá na antiga Mogiana, antiga estação ferroviária, né? Mas eu acho que tem que seguir. E o Champanhar é um prédio histórico ali, né? É uma das escolas mais... Eu mesmo estudei ali na época que o Mário Delia funcionou um período lá. Mas, assim, você coloca, esse é um ponto, sem dúvida, da área da cultura que você atuou. Sim. E que é um desafio. Sim, que, assim, mesmo a Mogiana, estão construindo salinhas, boxes lá dentro, não precisa. É um prédio que tem uma história, poderia ser... Né, existiu uma proposta de ser pintado de acordo com a faixa de construção para ir contando as histórias. Preservar o máximo possível as questões ali originais, alguns aspectos. Isso tudo nos patrimônios em Franca, infelizmente, a gente vê que cultura não é levada a sério. Quando fala em cultura, muitos pensam só em linguagens artísticas necessariamente. E agora, assim, uma notícia boa diante de tudo isso. Com essa temática, foi o que fizeram na Capelinha. A Capelinha foi restaurada, não sei se você... acompanhei. E pelo que eu tive informação, inclusive estava conversando com o Mauro Ferreira, que é uma pessoa bastante antenada com essa questão, e ele elogiou o que foi feito lá. Sim. Ficou muito bonito e a diocese seguiu normas, né, para fazer o restauro e parece que ficou muito bonito. Eu não tive a oportunidade de ir. Eles foram fazendo... Foi restauro sério mesmo. Então, depois de tirar várias camadas, descobriram cores que a gente não sabia que existia lá. Olha, que bacana. Então, foi muito legal. Você já foi? Eu já fui, eu acompanhei no começo também o processo do restauro, porque hoje eu sou do setor de arquitetura, urbanismo e museologia do setor, né, do Conselho de Política Cultural. Mas aí também tem outras questões na cidade, questão das mulheres. As mulheres, a violência contra as mulheres aumentou mais de 70% nos últimos anos. Medidas protetivas e tal. Por que a gente não tem políticas públicas para as mulheres até hoje? Sabe, muita gente ainda vem com uma mentalidade de que mulher gosta de apanhar, que não sai da situação porque escolhe. E muitas vezes, claro, tudo no final das contas é uma questão de escolha, de decisão.
Mas se essa mulher ela não tem uma independência financeira, se ela não sabe o que vai acontecer com seus filhos, se ela vai ter amparo, como que ela vai sair de casa, né? A questão de empregabilidade, quem passa por situação de violência doméstica, é muito difícil de se manter no emprego, porque normalmente as empresas não conseguem compreender, acolher e ajudar, né? E essas mulheres precisam, inclusive, quando fazem seus tratamentos para sair da relação abusiva, elas às vezes precisam sair no horário de trabalho para fazer uma terapia, para fazer, né, outros cuidados. Isso é muito sério. Franca, a gente só tem uma patrulha da mulher, da Maria da Penha, né, que faz as visitas. E a gente poderia ter mais investimento na parte educacional, nessa parte de rede de apoio. Nós não temos hoje um fluxo de atendimento para vítimas de violência. Então, a depender do que acontece com uma mulher, ela vai ser atendida e orientada de uma forma diferente. Se ela vai para o hospital, se ela vai para a DDM, se ela vai para assistência social. E aí fica jogando essa mulher para vários lugares. Às vezes ela não tem dinheiro nem para pagar ônibus. Então, assim, ó, a questão das mulheres tem que é ter muito uma séria. política, né? Não só das mulheres, minorias que sofrem violência, eu né? digo assim, Principalmente. principalmente as mulheres, porque são as que mais sofrem, né? Sim, quer dizer, se a em gente for Franca colocar, hoje a estatística é por essa. exemplo, se você for colocar aqui, inclusive feminicídio ampliou no país, aí eu fico perguntando, será que no passado não acontecia, mas não eram... eu acho que hoje, talvez, o modo de vida hoje tensiona mais isso, porque antes a mulher era tão submissa que ela acabava aceitando tudo e vivia uma vida ali sofrendo as consequências. Com essa mudança de perfil e tudo, né? E aí a mulher passou a ser mais independente e aí os conflitos passaram a ser a ficar mais claros. E aí a violência, eu estou falando assim por alto, eu não sou um conhecedor da área, mas eu concordo plenamente com você, Marília, eu acho assim, e isso é importante. Aí eu já entro num ponto que assim, demonstra talvez o porquê também a gente não tem uma política tão importante nessa área em Franca. Quer dizer, sempre todos os prefeitos da cidade foram homens, né? E a Câmara Municipal de Vereadores, não estou dizendo que o fato de ser homem ou ser mulher vai resolver o problema. Você mas pode ajuda a referência, né? Agora, representatividade claro, importa, agora, por exemplo, né? na Câmara Municipal, né? Agora nós temos 2 mulheres na Câmara, né? Mas assim, pelo que eu sei... Mas não tem as pautas das mulheres. Elas não têm essas pautas, né? E ao longo dos 200 anos de Franca, do período de Câmara, a Bel foi a primeira vereadora a ser eleita comigo em 1998, a gente assumiu em 1988, assumimos em 89, né? Nós nunca tivemos uma mulher na Câmara. Teve no passado, mas num outro modelo que existia de Câmara Municipal. Eu acho assim que a falta da representação feminina na Câmara de Vereadores, ela influencia, mas assim, não é qualquer um, tem que ter alguém que assuma e que tenha essa pauta como prioridade, né? Sim. E aí você falou, as mulheres começaram a trabalhar, a ser mais independentes, mas foram se criando leis, né, também. Por quê? Porque a gente no Brasil, a gente precisa criar leis para falar que cometer um crime é errado, né, que violência é errado, que preconceitos, racismos, homofobia, xenofobia, a gente vai criando leis, e aí muita gente fala, é mimimi. Não é mimimi. Porque se fosse mimimi, não matava tanta gente quanto mata até hoje, né? E na pandemia isso intensificou muito. No governo federal antigo, a gente teve um porta-voz, né, do submundo, enfim. E aí começou, parece que, validar. E aí as pessoas começaram a se orgulhar de serem machistas, de serem, né, de ser intolerância religiosa. Isso ganhou muita força. Então, é isso que eu estava falando lá no começo. A gente vai tendo leis para falar que é errado, mas a gente tem que fazer manutenção dessas leis, tem que colocar essas leis em prática. Tem que cobrar, né, que elas sejam aplicadas. Até há pouco tempo, os homens poderiam devolver a esposa se eles falassem que a sua honra tinha sido ferida porque a esposa não era virgem quando casou e descobriu depois, tipo assim, coisas assim. E é recente, a gente está falando do século XXI. Infelizmente, em alguns países do mundo
ainda prevalece, né? Mas assim, né, a gente está num país que aceita tanta liberdade, tanta gente fala em tantos liberalismos, por que que a gente não vai falar, então, em respeito pleno às pessoas, né? E aí, junto com isso, questão de saúde. A saúde não só da mulher, dos deficientes, pessoas com deficiência já nem vão ao sistema de saúde. Eles vão no começo da vida, quando tem acompanhantes, depois eles desistem, porque eles não são atendidos, não tem acessibilidade para essas pessoas. Muita gente morre sozinha em casa, né? Fica automedicando, pessoas idosas, pessoas obesas, muitas vezes não chegam no sistema porque não se sentem acolhidas. A gente precisa olhar para a acessibilidade da saúde. Eu acho que o acolhimento é fundamental, né? Assim, você ter esse olhar, porque com essa sensibilidade você vai conseguir atingir pessoas que necessitam e que não estão conseguindo. Você está dizendo assim, por exemplo, desse acesso ao atendimento, né? Aí não só da mulher, mas deficientes de uma maneira geral, pessoas e quando principalmente falta médico, idosos, né? Você pega, por exemplo, essa é uma outra preocupação que eu vejo, que você tem um crescimento, nós estamos diminuindo, aumentando a nossa expectativa de vida. Então, com isso, as pessoas vivendo mais. O Brasil começou uma curva descendente de diminuir a sua população, mas vai aumentar a população idosa. E quais políticas nós temos hoje, né, para enfrentar esses desafios nos próximos tempos? Porque essa é uma situação que está posta, não tem como você voltar atrás, né? É isso, é preparar a cidade para o futuro, né? Porque o que mais a gente vê é aquela cuidar ali do feijão com arroz, faz aí a manutenção básica, aí chega essa época de eleição, coloca obras infinitas pela cidade, tem lugar interditado já faz quase um ano, já devia ter liberado há mais de ano, né? E tá lá só para inaugurar mais próximo, para colocar uma plaquinha, tirar foto e atropelar, mas a gente precisa dessas reformas, né, do investimento internamente. O tanto de médico de especialidade que falta, fonoaudiólogo, principalmente infantil, psiquiatra, ortopedista. A gente tem crianças hoje que já estão ficando sequeladas porque poderia ter feito até um bom pré-natal e cuidado logo que nasceu e não tem especialistas, não tem esses médicos. Fui lá no NGA esses dias, tinha uma senhora com sangramento há 6 meses por causa de um DIU e não consegue fazer seu procedimento. Então, assim, para a população em geral, e aí tem essas minorias ou especificidades que, assim, já sofrem há muito tempo, são muitos anos, né? Por isso que você tem que definir o planejamento da cidade e o orçamento municipal para as prioridades, para as necessidades, porque o orçamento ele não consegue cobrir todas as necessidades da cidade. Mas se você tiver esse olhar de priorização, claro que você vai colocar recursos para essas áreas que vão atender quem mais precisa, né? Sabe, Gilmar, esse é um discurso em relação ao orçamento, a verba, que a gente sabe que é uma realidade, mas passou a me incomodar com o passar dos anos, porque eu já vivi em outros lugares em que, quando não tem dinheiro, começa a investir e se reinventar. Franca, por exemplo, poderia ser um dos setores, um dos polos de turismo, do artesanato, a gente tem tantos empreendedores, tantos artistas, tanto potencial que não é utilizado, que a gente poderia estar movimentando melhor a economia da nossa cidade. No pós-pandemia, muita gente ficou desempregada. Muitas empresas fecharam. Eu mesmo tinha um restaurante em conjunto com outras pessoas. A gente não deu conta depois de um ano. E antes da gente, foram muitos outros. Depois da gente, a gente vê que enfraqueceu e dificultou. Mas e aí? Que programa, que ideia foi feita, por exemplo, para uma frente de emprego? Um cadastro para pessoas desempregadas e que gostariam de estar mais em contato. Mas tem o PAT e tal. Não é o suficiente. Eu acho que isso, assim, tudo isso que você coloca demonstra a necessidade de você fazer um ajuste importante no planejamento da cidade, entendeu? Porque, assim, tudo tem que ser planejado. Se você detectou que você tem uma área que precisa de ter investimento, e hoje é muito fácil você ter... Os diagnósticos são
Você tem diagnóstico pronto em vários órgãos governamentais, você tem o IBGE com os números, você tem o IPEA, você tem vários organismos, tanto governamentais como não governamentais, que têm dados que ilustram a realidade de cada cidade do Brasil. Então, eu acho assim, esse planejamento focado no desenvolvimento sustentável, por exemplo, tendo como bússola os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que pega lá desde o combate à fome até a melhoria da água dos oceanos, as coisas, quer dizer, você tem objetivos e metas, que se eu faço um planejamento municipal focado, né, nessas prioridades da minha região, claro que os ODS têm regiões que não, você tem que se adaptar à sua realidade, mas ali você tem objetivos a serem alcançados, você tem metas ali, né, em cada um desses objetivos que podem ser colocados em prática. É que muitas vezes o planejamento fica num segundo plano. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, e quando eu estava na prefeitura, eu tentei começar isso, mas também a gente não tinha essa vivência que nós temos hoje, né? E hoje é muito mais fácil com a tecnologia e tudo você planejar, porque o orçamento pode ser movimentado no sentido de você priorizar quem mais precisa. Sim. Mesmo, claro que você citou a necessidade de ampliar, melhorar a arrecadação, isso também tem que estar no foco, crescimento econômico e tudo, mas não só isso, né? Não adianta nada você ter. Tem cidades que têm uma arrecadação excelente e têm péssimas políticas públicas. Aí os exemplos têm que vir mais mesmo de países mais desenvolvidos, ou temos alguns exemplos bem-sucedidos, né, aqui no Brasil também. E aí a gente fala em planejamento, mas a gente não vê realmente esse planejamento. Lá em 2020, quando eu fiz o plano de governo, nós fizemos em cima dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque foram 6 anos estudando o orçamento da cidade, investigando de para onde que está indo, o que não está recebendo investimento nenhum, porque tem pastas realmente que parece assim que não existe, não precisa, né? E aí, lá é um plano ideal, mas um plano básico. Limpeza de rua, limpeza de terreno, o lixo que está em Franca, a sujeira, esse tanto de caso de dengue que surgiu e que não foi à toa e que hoje, né, a gente, com a internet, é muito mais fácil das pessoas mandarem informações. A gente vê assim que é uma zeladoria simples e que não está sendo feita. Agora fechamos o contrato aí, né? A cidade fechou aí. Esse contrato milionário. Contrato bilionário. Bilionário, que tem que dar um jeito. E digo mais, fica aí, né, a sugestão, né? Porque eu vou ajudar a fiscalizar como população, como eu sempre fiz, e a gente vai estar na cola. Comecem a valorizar as famílias de catadores recicláveis que fazem um trabalho fundamental nessa cidade. Não tem valorização nenhuma e poderia ter um salário social. Muita gente fala das pessoas em situação de rua, que é muito complexo, mas tem uma parcela dessas pessoas que estão aptas a trabalhar algumas horas por dia, que trabalhariam em torno aí de também salário social, ajudando a limpar as praças e fazer trabalhos, né, que não exijam necessariamente estar em um lugar só. Então, assim, falta força de vontade. Vamos ver como que tá realmente a determinação dessa empresa, das administrações, de colocar um pulso Marília, mais forte, falando né? com você aqui, te ouvindo, eu acho que você tem que estar em um lugar o ano que vem. E aí, o que você me diz? Temos eleições esse ano. O que a Marília vai fazer em 2024? Vai disputar a eleição? Você já foi candidata a prefeita? E agora? Então, quando eu fui candidata a prefeita, foi no meio da pandemia, foi até que, assim, meio que num susto, né, por conta de todo o cenário e de como foi. Mas nós tivemos uma boa adesão também da campanha, deu para apresentar, né, as propostas, deu para apresentar um pouco da minha história, e onde eu tenho trabalhado voluntariamente, já são mais de 15 anos em trabalhos sociais. Então, assim, eu tenho muito, sim, o que propor, eu tenho proposto, já tenho feito, mesmo sem ter um mandato. Então, a resposta e a motivação, o incentivo, né, que tem vindo,
me leva esse ano a me candidatar. Atualmente eu estou como pré-candidata a vereadora e eu pretendo estar lá ano que vem para poder fazer essa fiscalização, para poder trazer essas propostas, para poder dialogar, fazer essas pontes, porque eu acho que está faltando a gente se unir mais. Fica muito assim, muito briguinha, cada um pro lado, né? Ou vai um mais poderoso ali, coloca os outros no bolso, ó, fica quietinho, não quer oposição. Mas eu acredito que a qualidade de um governo também é medida pela oposição que tem. Claro, então, como eu disse, não tenho uma cadeira, mas mesmo assim eu tô lá fiscalizando e faço essa oposição quando necessário, mas eu também, claro que parabenizo quando faz ações boas e eu tô à disposição mesmo. Olha, que bacana, viu, Marília? Eu Sim. fico satisfeito em ouvir você com essa vontade de continuar contribuindo, né, com Franca, através da sua experiência e de toda a sua vivência, né? Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque nem todos, né, abraçam as causas, né? A maioria das pessoas cuidam da sua vida, né? Sim. As pessoas que dão um passo além e que vão contribuir para o coletivo não são todas, mas felizmente, Franca, nós temos muita gente trabalhando e ajudando, né? Colaborando com o próximo e buscando uma cidade melhor. Marília, nós chegamos no final aqui, porque são 25 minutos, eu deixo um minutinho aí para suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez por esse convite. Tenho atuado nos conselhos e vou me manter próxima a esses conselhos. Tenho aberto aí minha rede, eu sou o Ponto Marília, quem quiser me adicionar. Tenho colocado conteúdo também em relação a essas lutas e trazido propostas também de outras pessoas que vão lá e comentam ou me ligam. Estou aqui super à disposição. E isso é independente de cargo. Eu estou nessa militância, né, no voluntariado aí já faz muito tempo. Eu acredito que a gente tem que aprender a retornar com os privilégios e eu me sinto muito privilegiada de também poder estar nesses espaços e a minha ideia é continuar sendo essa voz de muitos aí que não conseguem Bacana, acessar. Marília. Sucesso para você. Muito obrigada. Viu? Te agradeço aí pela presença, uma liderança em foco aqui no Notícias de Franca. Gratidão, Sucesso obrigada. na sua empreitada.